Parece contraditório, né? Como assim ganhar mais pode te deixar mais pobre? Mas deixa eu te contar uma história que você provavelmente já viu acontecer. Aquele conhecido que sempre reclamava de recursos financeiros ganhando R$ 2.500. Conseguiu uma promoção, foi para R$ 5.000. E 2 anos depois, está tão ou mais apertado do que estava antes. Como isso é possível? Porque existe um fenômeno silencioso que destrói a vida financeira de milhões de pessoas todo ano. Um fenômeno que faz com que quanto mais você ganha, mais você gasta. E no final, você não sai do lugar. Ou pior, você afunda mais, só que com um padrão de vida mais caro para sustentar. E aqui está o que mais assusta. Esse fenômeno não escolhe vítima pela inteligência ou pela educação. Ele pega médico, advogado, engenheiro, tanto quanto pega qualquer outra pessoa. Porque não é sobre quanto você sabe, é sobre como seu cérebro reage quando os recursos financeiros aumentam. Segundo dados do IBGE, o brasileiro aumenta seus gastos em média 85% quando tem um aumento de renda de 100%. Isso significa que quase todo aumento é consumido antes mesmo de virar patrimônio. Hoje, eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E mais importante, como você evita cair nessa armadilha que já pegou milhões de pessoas que ganham muito bem, mas nunca constroem nada. O fenômeno que ninguém te avisa. Existe um nome para esse fenômeno. Se chama inflação de estilo de vida. E funciona de uma forma tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo até já estar completamente presa nele. Funciona assim. Você ganha R$ 3.000 e vive dentro dessa realidade. Mora num lugar compatível, come de um jeito compatível, se diverte de um jeito compatível. Você se ajustou a essa renda e, de alguma forma, encontra equilíbrio, mesmo que apertado. Aí você consegue um aumento, vai para R$ 5.000. E o que acontece na cabeça da maioria das pessoas? Agora eu posso viver melhor. E aí você muda de apartamento para um mais caro, troca o carro por um mais novo, começa a sair em lugares mais caros, compra roupas melhores. E cada uma dessas decisões parece completamente razoável isoladamente. Eu mereço, eu trabalhei para isso, ganho mais agora. Mas quando você soma tudo, seu novo padrão de vida consome praticamente todo o aumento. E você volta a viver apertado, só que agora com contas maiores e mais difíceis de reduzir se precisar. E aqui está a parte mais cruel dessa armadilha. Uma vez que você aumenta seu padrão de vida, é psicologicamente muito mais difícil voltar atrás do que seria não ter aumentado em primeiro lugar. Porque voltar significa perder algo que você já tinha. E ninguém gosta da sensação de perda. E isso nos leva diretamente para entender por que seu cérebro trabalha contra você nesse processo. Por que seu cérebro sabota você. Aqui está a explicação por trás desse comportamento que parece autodestrutivo, mas que é, na verdade, resultado direto de como fomos programados psicologicamente. Existe um fenômeno chamado adaptação hedônica, que é a tendência humana de rapidamente se acostumar com melhorias na vida e voltar a um nível base de satisfação. Você compra aquele carro novo, fica extremamente feliz nas primeiras 2, 3 semanas, mas depois de um mês, aquele carro já virou normal, já não gera mais a mesma felicidade. E seu cérebro começa a buscar o próximo upgrade para sentir aquela satisfação de novo. E aqui está o problema. Esse ciclo nunca termina naturalmente, porque cada melhoria vira o novo normal rapidamente, e você precisa de uma melhoria maior para sentir a mesma satisfação novamente. É basicamente uma esteira rolante, onde você precisa correr cada vez mais rápido, só para permanecer no mesmo lugar emocionalmente. Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo sobre comportamento financeiro, 68% das pessoas relatam sentir que precisam de um padrão de vida mais alto conforme a renda aumenta, mesmo reconhecendo que seu nível de felicidade não mudou significativamente com as mudanças anteriores. Vou te dar um exemplo prático. Você ganhava R$ 3.000, conseguiu aumento para R$ 6.000. Se você mantivesse exatamente o mesmo padrão de vida de antes, teria R$ 3.000 extras todo mês para investir. Em 10 anos, isso viraria aproximadamente R$ 690.000. Mas a adaptação hedônica te fez achar que precisava melhorar de vida, e aí você não construiu nada. E entender esse mecanismo psicológico nos leva para o próximo ponto crucial: como identificar se você já está preso nessa armadilha sem perceber. Os sinais de que você já está preso. Aqui estão os sinais mais claros de que você já caiu na armadilha da inflação de estilo de vida,
mesmo ganhando mais do que ganhava antes. Primeiro sinal: você não consegue lembrar exatamente para onde vão seus recursos financeiros extras. Você ganha mais do que ganhava há alguns anos, mas, quando tenta explicar para onde foi esse aumento, não consegue apontar exatamente. Ele simplesmente sumiu dentro do novo padrão de vida. Segundo sinal: sua capacidade de poupar não aumentou proporcionalmente à sua renda. Se você ganhava R$ 3.000 e conseguia guardar R$ 200, mas agora ganha R$ 6.000 e ainda guarda só R$ 300, alguma coisa está drenando o restante do aumento silenciosamente. Terceiro sinal: você sente que precisa de coisas que antes eram opcionais. Aquele streaming, aquele delivery, aquela academia mais cara viraram necessidades na sua cabeça, quando na verdade são luxos que se infiltraram como se fossem obrigatórios. Quarto sinal: você tem mais dívidas do que tinha antes do aumento, não menos. Isso é o sinal mais grave. Significa que você não só gastou o aumento inteiro, como também comprometeu renda futura para sustentar o novo padrão. Vou te dar um exemplo real desse padrão. Uma pessoa ganhava R$ 4.000 e vivia sem grandes apertos, conseguindo guardar R$ 400 por mês. Conseguiu um novo emprego pagando R$ 7.000. 2 anos depois, essa mesma pessoa está usando o limite do cartão todo mês, mesmo ganhando quase o dobro de antes. O que aconteceu? Ela alugou um apartamento mais caro, financiou um carro melhor e ajustou completamente seu círculo social para frequentar lugares mais caros. E reconhecer esses sinais nos leva diretamente para a solução prática. Como você quebra esse ciclo antes que ele quebre você? A regra que protege você. Da armadilha. Existe uma regra simples, mas extremamente eficaz, para se proteger da inflação de estilo de vida. Chama-se regra do aumento invisível e funciona assim: todo aumento de renda que você receber, seja promoção, seja bônus, seja renda extra, uma porcentagem fixa dele vai automaticamente e imediatamente para investimento, antes mesmo de você ver esses recursos financeiros no seu padrão de vida diário. A recomendação clássica é que pelo menos 50% de qualquer aumento vá direto para investimento, e os outros 50% você pode usar para melhorar um pouco sua qualidade de vida, mas de forma consciente e limitada. Vamos calcular o impacto disso. Você ganhava R$ 3.000, agora ganha R$ 5.000. Um aumento de R$ 2.000. Se você aplicar a regra dos 50%, R$ 1.000 vão automaticamente para investimento e você libera os outros por R$ 1.000. Para melhorar seu padrão de vida de forma limitada e consciente. Isso significa que você ainda sente a melhoria, ainda tem alguma satisfação com o aumento, mas não sacrifica completamente sua capacidade de construir patrimônio. Em 15 anos, mesmo investindo só metade de cada aumento futuro, você teria acumulado um patrimônio substancial que a maioria das pessoas na sua mesma faixa de renda simplesmente não tem. Segundo dados da Ambima, pessoas que aplicam algum tipo de regra automática de investimento para aumentos de renda acumulam, em média, 3,2 vezes mais patrimônio ao longo de 15 anos do que pessoas que absorvem completamente cada aumento no padrão de vida. E o segredo para essa regra funcionar de verdade nos leva para o próximo ponto essencial: a automação. Por que você precisa automatizar antes de sentir? O aumento. Aqui está o detalhe mais importante de toda essa estratégia. Você precisa configurar a transferência automática do investimento antes mesmo de o aumento cair na sua conta corrente regular, ou pelo menos no mesmo dia em que ele cai. Por que isso é tão crucial? Porque se os recursos financeiros passam pela sua conta corrente normal antes de serem separados, seu cérebro já começa a considerar aquele valor como disponível para gastar. E uma vez que você mentalmente já gastou aqueles recursos financeiros, em pensamento, fica extremamente mais difícil recuar e investir depois. A estratégia prática é essa. No momento em que você souber que vai receber um aumento, seja de salário, seja um bônus, seja qualquer renda extra, você já configura a transferência automática correspondente antes mesmo de o primeiro pagamento com o novo valor cair. Isso remove completamente a decisão emocional do processo. Você não precisa ter força de vontade para não gastar, porque os recursos financeiros simplesmente já não estarão mais disponíveis para serem gastos quando você olhar sua conta corrente. Vou te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Você recebe a notícia de que vai ter um aumento de R$ 1.500 no próximo mês. Antes mesmo desse aumento cair,
você já ajusta sua transferência automática de investimento para incluir R$ 750 adicionais. Quando o salário maior finalmente cai, metade dele já está automaticamente destinada e você nem sente falta porque nunca chegou a ter esses recursos financeiros disponíveis na sua percepção do dia a dia. E entender esse mecanismo de automação nos leva para o ponto final, que é sobre mudar completamente sua relação psicológica com aumentos de renda. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente: "Vou proteger meu aumento". Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.